aí, galera, é isso mesmo ou eu entendi alguma coisa errada nesse episódio aí que a gente acabou de assistir? Ainda tô meio atordoado. Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um vídeo do canal Na Tela, no Cantinho Star Wars. Eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui para falar com vocês a respeito de O Mandaloriano no episódio 8 da terceira temporada com o capítulo 24 dessa saga. O retorno, possivelmente o último de tudo, já explico. Vou começar fazendo as minhas considerações gerais sem spoilers. Quando chegar a hora eu aviso, podem ficar tranquilos. Esse episódio foi um episódio que foi mais uma vez, como eu já citei milhares de vezes fazendo reviews dessa série aqui no canal, uma grande mescla de emoções, porque teve um monte de coisa extremamente bacana que eu aplaudi de pé e teve um monte de outras que eu fiquei absolutamente perdido sem entender para onde que eles estão indo. A série funciona da forma como eles fizeram, mas de qualquer forma as pequenas promessas que talvez eles nem tenham feito, mas eu acreditei que fizeram, me deixaram um pouco confuso em relação aos planos do para onde eles estão tentando chegar com essa franquia. Eles fizeram a coisa aqui de um jeito que uma série de outras coisas que foram plantadas ao longo da temporada, talvez até da série como um todo, recebem sim algum tipo de desfecho. Agora, se ele foi um desfecho satisfatório ou não, aí a coisa já começa a ficar mais em questão. Eu acredito que tem muitas perguntas que eles deixaram plantadas lá para que possam ser respondidas aos poucos. Também, vamos deixar claro, ninguém falou que eles estão cancelando a série. Mas, por outro lado, também até então não vi ninguém confirmando uma quarta temporada, então eu imagino que eles estejam fazendo uma espécie de checkpoint, aquele save point do videogame, onde se alguma coisa acontecer, pelo menos essas 3 temporadas de alguma forma vão funcionar como uma história com começo e meio e fim, ainda que sobrem ali alguns elementos que dão margem para ser explorados em outras séries, mas que a coisa aconteceu de um jeito que me deixou perplexo com algumas escolhas e com a forma como eles lidaram com algumas situações que vinham num crescente e parece que deram uma freada brusca demais. Aí eu fiquei. Para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Para quem já é da casa, fiquem à vontade e lembrem-se, contribuam com o like de vocês. Ao se inscrever e ativar as notificações, vocês não deixam nunca de ser informados a respeito dos novos lançamentos do canal e ajudam bastante aos meus vídeos a chegarem mais interessados, movimentando esse algoritmo que precisa tanto desse afago, não é mesmo? Lembrando a todos que no final do vídeo a gente vai ter a participação da audiência com o pessoal no momento dos telanautas que usaram o Responda 2 pontos. A partir daqui eu vou soltar os spoilers fazendo um review com um pouquinho de recapitulação a respeito dos eventos, então se você ainda não assistiu, corre lá, vai ver o episódio, depois volta pra cá cheio de opinião pra gente conseguir conversar sobre tudo isso que aconteceu aqui. Teve um lado muito legal, mas também deixa a gente com aquela cara de o que tá pegando nessa bodega. O episódio começa bem da onde o anterior tinha parado, com o pessoal dos Mandalorianos tentando fugir ou recuar, se você preferir, e inclusive quem tinha ficado se perguntando a respeito do como é que o Axel Wolf ia fazer para retransmitir as informações da Bo-Katan que tinham sido passadas para ele, já que eles já deixaram claro que não dá para se comunicar quem está no solo com quem está fora de órbita por causa das interferências da atmosfera. A gente acaba de fato tendo essa resposta e ela veio de um jeito bastante surpreendente, diga-se de passagem, porque muito honestamente eu não sabia que o jetpack era capaz de fazer isso, levar ele da superfície do planeta até lá fora. A NASA e a SpaceX ficaram de queixo caído, estão com uma baita inveja e não vem a hora de comprar um jatinho desses aí. Lembrando que o X-Wolves era um dos grandes suspeitos de talvez ser um dos espiões espalhado aí nas teorias do pessoal do fandom. Então até esse momento, quando cortam a comunicação, a gente ainda fica com aquela dúvida de será que ele vai chegar para ajudar ou será que ele vai fazer alguma coisa para prejudicar o resto da galera.
Se tinha alguma linha de mistério, eles seguiram por esse caminho aí, fazendo com que os personagens que antes a gente via como suspeitos, agora a gente estivesse mantendo o olho em cima deles para não perder nenhum movimento, e quando de fato acontecesse algum deslize, a gente soltar aquela cara de Leonardo DiCaprio apontando para a tela e "Ha! Olha aí! Haha!" O Jim, que tinha sido pego pela galera dos troopers lá, naquela roupa branquinha de Beskar, estava sendo levado pro tal do interrogatório lá e consegue fazer uma bela cena de luta. Eu vou falar isso tantas vezes aqui que a gente vai perder as contas, porque o cara mandou muito bem, teve um grande destaque. Com todas as coreografias que fizeram para ele, foram coisas bastante convincentes, e ainda que ele estivesse mandando super bem, ainda teve espaço para ele receber uma ajudinha do Grogu com o Mac Warrior miniatura dele, que não fez todo sentido do mundo, mas foi uma cena que realmente ficou muito fofinha. Nesse momento a gente vê eles derrubando os TIE Interceptors do teto como se fossem morcegos caindo, numa cena que me deu bastante agonia, porque se acontece algo errado ali, é um desperdício de equipamento. Nesse momento, então, a gente vê que o Moff Gideon descobre que o Mando conseguiu escapar e resolve ir atrás dele ele mesmo, cheio de atitude, muita arrogância, e até então a gente não sabe se ele vai dar conta do recado ou não. Para conseguir encontrar o Gideon, o Mando precisa de ajuda e é aí que ele chama o R5 para fazer um vento, sendo que ele nem queria ter ido para ir para esse lugar com esse droid. Mas ele confia no droid, até porque não tem opção, e a gente vê ele usando aqueles jatinhos, igual o que a gente já tinha visto o R2 fazendo lá nos prequels. E quando ele consegue se conectar no sistema central, ele vasculha as coisas lá, mesmo tendo que tomar cuidado, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode estar em perigo real. Ele vai mandando o mapa através do sistema de holograma da manopla holográfica do Mando. Quando a gente corta de volta para o X-Wolves, a gente vê que ele está sim seguindo o que foi ordenado pela Bo-Katan e já sai avisando a galera do que vai acontecer. Então, pelo menos por enquanto, se a gente tinha alguma suspeita em cima dele, ele ainda está fazendo as coisas dentro do programado. Quando ele avisa então para geral que o negócio é descer, já que, segundo a patroa, lá embaixo eles têm chances, mas aqui em cima a ideia era a galera zarpar fora, porque conta aquela quantidade gigantesca de tais, eles não tinham chance, então a galera indo para as naves menores para poder descer com eles lá fora da atmosfera com aquelas roupinhas e tal. Para mim ficou uma cena extremamente empolgante e divertida. Agora em live action a gente está conseguindo ver um espetáculo com coisas de ação coordenada dentro de uma cultura de guerreiros que usam uma coisa meio tribal, mas também altamente tecnológica para brilhar na tela, no meio das situações onde eles estão confrontando um inimigo de verdade. Então essa cena ganhou um peso muito maior quando eu vi dessa forma, com essa mentalidade de pensar, era isso que eu queria ter visto lá atrás e o Boba Fett nunca me entregou. Nesse momento então, saindo das nuvens, os TIE Fighters acabam atacando o Light Cruiser lá em cima exatamente quando as Gauntlets acabam descendo. Mas que tremendo timing, porque foi aquela coisa meio que um sai, o outro entra, ninguém se vê e a galera sabe que eles estão na vantagem nesse momento aí. Lembrando que o Mando tinha sido desarmado no episódio anterior, então quando ele chega numa determinada parte do corredor, já seguindo o mapa, ele pede para o R5 abrir os campos de força para que ele possa ir avançando aos poucos e ao mesmo tempo impedindo que outros guardas ajam em conjunto. Então ele vai ter que enfrentar um monte deles, mas um pouco de cada vez. Aqui ficou uma referência muito clara, apesar do funcionamento do equipamento não ser exatamente o mesmo, mas com aquele campo de força também vermelho que aparece lá na Ameaça Fantasma com o Qui-Gon Jinn e com o Obi-Wan Kenobi jovenzinho, quando ele ainda era Padawan, naquela cena em que eles estão enfrentando o Darth Maul. Se ele estava sem armas antes, aqui ele vai descendo o sarrafo nessa galera e aos poucos, além dele ir enfrentando cada vez menos inimigos, ele vai catando os equipamentos deles, pouco a pouco. É uma pistola aqui, é um escudo ali, é uma coisa lá, e quando você vê, ao melhor estilo Metal Gear, onde você começa com o Snake peladão, sem nada para usar e vai catando as coisas em campo. Quando chega do lado de lá, o Mando tá super bem carregado de coisa de novo. E eu já falei que o cara é bom de briga. Ele tá quase terminando quando falta um campo de força. Quem acaba ficando em perigo é o R5,
que acaba sendo encontrado lá pelo aquele mouse droid do Império. Mas também a cena fez com que ele demonstrasse que não estava muito satisfeito com a situação, estava entendendo que aquilo ali ia ser um perigo e tal. Ele de uma forma ou de outra acaba lidando com aquilo, libera o último escudo e o tal do mouse droid acaba voltando com reforços. Mas acabou ficando muito mais pelo alívio cômico, pela palhaçadinha ali, do que necessariamente se tornar uma trama paralela, onde eles fossem fazer toda uma aventura para esse droid, que resolve a situação muito simplesmente voltando a ativar os jatinhos das perninhas e saindo dali com aquela cara de nem ligo pra vocês, seus droids sujos. E aí, uma das primeiras amarrações de pontas que a gente teve ao longo das 3 temporadas, a gente tem o Mando e o Grogu chegando na tal sala com os tanques de clonagem. Então lá atrás a gente via que tinha desde o episódio o cliente e aquele negócio todo, a galera correndo atrás do Grogu, com a intenção de pegar uma parte do código genético dele, depois a gente vai entendendo que a intenção era tentar recriar ou se apropriar das características biológicas desse ser que permitem que ele seja um manipulador, um usuário da força, e isso estava sendo empregado nos clones do próprio Moff Gideon. Que a gente já vai falar um pouquinho disso quando eu for citar as coisas em relação ao Conselho das Sombras, mas de qualquer forma eles chegam lá, um dos clones chega a abrir os olhos, mas eles não se dão nem ao trabalho de saborear esse momento, de desenvolver aquilo ali com outras partes da trama que deixariam uma série de perguntas, e eu tenho certeza que na mão de um roteirista que tivesse com apetite para escrever coisas aqui, a gente podia ter histórias bem interessantes falando a respeito dos desdobramentos, desde como as coisas chegaram até aqui e do como elas deveriam proceder daqui para frente. Eles simplesmente arranjam um jeito lá de apertar meia dúzia de botão e vai explodindo a casa toda. Pulando para o outro núcleo, a gente vê que os Mandalorianos que conseguiram escapar nessa de chegar na superfície do planeta ainda acabam de alguma forma voltando para outras cavernas, partes mais subterrâneas ali, que já não tem a ver com as passagens que vêm da tal base imperial que foi dominada lá pela galera do Moff Gideon. Então quando a gente chega nessa outra parte, a gente vê vegetação, a gente vê que eles têm todo um ecossistema preservado ali, o que explica muita coisa, porque se a gente está falando a respeito de sobreviventes que estão lá há tantos anos, não é só o fato deles terem acesso à água para matar a sede e outras criaturas para enfrentar e acabar comendo a carne, porque tem todo um ecossistema que deveria de alguma forma ser respeitado, com criaturas comendo criaturas menores e essas talvez até menores, até chegar na necessidade de ter algum tipo de vegetação. Mas se existe sequer o sonho de voltar a reconstruir esse planeta, saber que é possível plantar ali, ter coisas frutificando é essencial, senão a coisa não ia parecer nem minimamente viável. Então, quando as naves que estão em poder dos Mandalorianos, as Gauntlets, passam das nuvens para baixo e reestabelecem a comunicação, a própria Bo-Katan recebe essa informação de que a galera tá chegando, então é hora de juntar todo mundo e ir retomar o planeta, com direito a pose bonita e sabre negro e tudo mais. Levando inclusive a armeira a tiracolo ali do lado dela. E aí, meus amigos, é guerra de jetpack com a galera, trocando a maior treta, saindo na mão bonito em pleno voo, de um jeito que você não tá acostumado a ver em live action de jeito nenhum. Eu me empolguei que eu parecia um colegialzinho assistindo o episódio nesse momento. O Heitorzinho de 8 anos estava gritando aqui dentro do peito. Cortando de volta pro outro lado, a gente vê o Mando finalmente chegando na sala de controle e trombando com o Moff Gideon, que tá muito puto, porque ele quebrou os brinquedos, destruiu os clonezinhos Jedi dele. O Moff Gideon então resolve responder a minha pergunta se ele vai sair na mão direito ou não, e ele tá se garantindo em muito, porque a tal armadura que ele mandou fazer para ele é toda cheia das Tractana, dá os bônus para ele, que ele não necessariamente teria se estivesse saindo na mão de forma honesta e franca. E além disso, ele ainda é apelão pra caramba e coloca os 3 guardas pretorianos para ajudar. Aí eu já falei que o Mando luta pra caramba, mesmo assim fica difícil pra ele, até que o Grogu é obrigado a chegar pra ajudar. Veja bem, o Grogu no MechWarriorzinho dele. Naquele momento meu coração errou uma batida, porque eu pensei, ou essa cena vai ficar muito legal ou vai ficar muito ridícula.
Porque o moleque saber lutar de um jeito que me convença dentro desse robô provavelmente vai ser forçação de barra. Por outro lado, eles podem partir para um negócio mega cômico que eu não sei se é o que eu quero ver. A solução que eles fizeram foi, de alguma forma, essa guarda pretoriana indo atrás do Grogu, a porta fecha e quando corta muda completamente de figura, então a gente não teria que se preocupar com se eles vão fazer uma cena bonita de luta corporal ali do robô contra as sentinelas ou não, porque simplesmente ela não acontece desse jeito. De qualquer forma, o Grogu tá do lado oposto da porta, é óbvio que o Mando tá super preocupado. É aí que chega a Bo-Katan e libera o cara pra, vai lá, cuidar do teu filhote que eu dou um jeito aqui. Afinal, ela coloca como sendo uma briga dela, pessoal e particular com o Moff Gideon. Esse é, com certeza, um dos motivos pelos quais tanta gente andou reclamando a respeito desta migração de protagonismo do Mando para Bo-Katan, porque uma cena dessas não é nem uma questão de que ela não tivesse os motivos dela, mas é que em teoria essa é a série dele. Quem deveria brilhar numa cena dessas deveria ser o Din Djarin, mas aqui eles colocam a história, a parte do plot como tendo mais importância do que o brilho de alguma cena que vai simplesmente ficar bonita para todo mundo. Quando o Mando chega lá para ajudar o filhote, a gente vê que o Grogu tá fazendo o que pode, não pode muito, mas de qualquer forma se esforça para tentar ajudar como dá. Eu sou obrigado a mais uma vez dizer, vocês notaram que o Din Djarin luta pra caramba? Ainda assim a gente vê que se ele não tivesse recebido a ajuda do filhote, que usa a força para conseguir colocar uma arma de lado, empurrar um cara, fazer outro escorregar, dar uma atrasada em algumas coisas, se não fosse esse bônus, muito provavelmente o Din Djarin tinha se dado mal ali, apesar de que ele luta pra caramba. O X-Wolves, que a essa altura do campeonato, se tinha alguma coisa pra sabotar, meio que já era hora de ter feito, tá entrando na atmosfera com o Light Cruiser. Ele avisa pelo rádio, que a essa altura do campeonato já consegue ter conexão com a Bo-Katan, que ele tá não só caindo com o negócio em chamas, como ele ainda tá mirando lá na base, do tipo, já que é pra ferrar, vamos ferrar tudo a nosso favor. Na luta do Moff Gideon com a Bo-Katan, a gente vê que o cara tá chateado, enervado. Ele quebra o sabre negro e tira o capacete dela. Mas tome lá uma frase de efeito, porque os Mandalorianos são mais fortes quando estão juntos. E é aí que entra o Mando, ajudando a Bo-Katan, que já ajudou o Mando. Olhando lá pra cima, aquela nave, que apesar de ser um Light Cruiser, ainda é grande pra caramba, impressionante, chegando, pegando fogo, a galera se liga e começa a evacuar a base. É o mundo indo pro inferno e quem ainda ficou lá pra trás se enfrentando no meio das chamas. Essa com certeza é uma daquelas cenas completamente inconclusivas onde a gente não sabe o destino do vilão, que eu apostaria que conseguiu escapar, porque sem corpo não tem morte. Mas aqui ele é engolfado pela explosão e o Grogu acaba fazendo aquele campo de força com a força em volta deles. Campo de força com a força, mas é bem isso mesmo que acontece. De toda a ação que acontece, então, esse teria sido o momento climático aonde tudo que deu para destruir do Império foi destruído e eles, de uma forma ou de outra, ainda que por algum tempo, talvez limitado, se livram do Gideon. Então a gente tem um corte que a gente tem a imaginação de que eles pularam algum tempo. Quanto tempo exatamente é que se passa ali, fica no ar. Mas eles estão seguindo com a conclusão desta parte da história, que é uma das coisas que faz com que a gente imagine que eles estão fechando não só o episódio, mas também a temporada e, quiçá, a série. Que é justamente quando corta para mostrar a patota toda lá na escadaria, fazendo finalmente o ritual de aceitação ali, de batismo do Ragnar nas águas vivas, sendo que quando isso foi rolar lá no outro episódio, o moleque foi interrompido e quase comido. E, meus amigos, se você achou que era só isso, que você ia vir até aqui, nesta pia batismal, ia ter apenas um batismo? Muito pelo contrário, chega a vez do Grogu, nosso querido Groguinho. O problema é que tem alguns entraves, alguns empecilhos, que eles resolvem com alguns diálogos que fizeram sentido, sim, mas ainda assim me fizeram olhar com cara de isso já não estava resolvido?
Porque quando é dito que ele deveria ser batizado no credo, a armeira fala, mas é que ele ainda não consegue nem falar, como é que ele vai recitar o juramento? Então o Jim acaba falando, mas pelo menos ele pode passar de ser um foundling para se tornar um aprendiz. Ele não poderia se tornar um aprendiz se não recebesse uma autorização expressa dos pais ou responsáveis. E é aí que acontece algo que, ao mesmo tempo que eu achei bastante redundante, foi bastante fofinho, quando a gente vê, de fato, de forma oficial, o Din Djarin aceitando ele como um adotado, como um filho, na prática mesmo, incluindo o nome dele na canção dos Mandalorianos. Muito bonito. Então, o arco do Grogu de toda a série até então é de enjeitado até aprendiz, um filho de verdade. Nessas de tá comemorando, ele ainda lança uma projeção da força e acaba fazendo de alguma forma uma conexão com o mitossauro. Só abre o olhinho para dizer pra gente da audiência olha, não esquece de mim, ainda tô por aqui. Então, meus queridos e minhas queridas, este papo que é plantado aí de que para se tornar um aprendiz, o Mando vai ter que levar o Grogu nas suas aventuras para ir poder mostrando um pouco do mundo, treinando ele, passando coisas a respeito do credo, da cultura mandaloriana aos poucos. Ficou como sendo uma espécie de desculpa, apesar de bastante funcional, ela estava colocada de uma forma ali que eu engoli completamente, ainda ficou como uma porta aberta para que esse personagem fosse removido do foco e eles dessem a atenção para outros personagens que agora têm uma causa muito maior de reconstrução de uma cultura inteira. Mais uma vez, temos um outro pequeno salto temporal, que eu não sei de quanto tempo exatamente foi, mas com eles reativando a forja. É óbvio que isso tem um significado muito simbólico, mas a armeira entrega o fogo na mão da líder, a Bo-Katan, para voltar a reacender aquilo que vai ser o coração dessa cultura uma vez mais. E dessa vez, ao contrário do que aconteceu com o povo de Navarro, que tinha meia dúzia de figurante ali, eles conseguiram fazer uma cena de uma forma que me convenceu de que tinha uma pequena multidão ali de fato. Temos um outro corte e vemos o Mando indo fazer uma visita para um suposto rosto amigo na base dos pilotos da Nova República. Ele vai procurar pelo Capitão Carson, que está com certeza agradecido por toda a ajuda que eles deram indo libertar Navarro, já que ele sabe que ele foi até Coruscant para poder abrir os olhos da galera, da hierarquia, da burocracia, dizendo, olha, lá tá acontecendo algo que não tá muito legal e tal. E a galera teve as mãos amarradas pelo fato de não conseguirem fazer nada dentro do tempo, da papelada, de todo aquele sistema burocrático. E o Mando chega com uma proposta, dizendo, olha, então, acabei de adotar aqui o menininho verde orelhudo. Para poder criar esse moleque eu vou ter que levar ele numas aventuras aí, só que para poder criar a criança eu vou precisar de uma graninha, né? Até porque todo o resto do que ele ganhou, ele investiu na armadura de Beskar dele, que se ele vendesse e voltasse a usar uns panos mais normalzinho lá, o cara podia ter uma vida bem mais abonada. De qualquer forma, não é o que ele quer fazer, então ele precisa sim de uma graninha ali, poder ser recompensado, mas por estar com uma criança ele também sabe que ele vai ter que maneirar, não vai poder pegar qualquer tipo de missão ou contrato. E aí ele faz uma oferta, ele fala, olha, eu sei que vocês estão com dificuldades aí, com remanescentes do Império, outro tipo de bandidagem que está assolando aqui a orla externa, sei que vocês têm essa problemática de não conseguir recursos de pessoas ou equipamentos, ordens dentro das circunstâncias para poder vir, eu faço esse serviço para vocês aí, tu me paga aí uma bufunfinha de tempos em tempos, a gente segue a vida, todo mundo amigo de todo mundo. E o Capitão Carson, obviamente, não tem a autorização para fazer isso de forma oficial. Mas por baixo dos panos dá. Nessas, como uma espécie de adiantamento, o Mando pede a cabeça daquela unidade IG que tá bem ali, como os troféus dessa galera. E é óbvio que se você tá acompanhando a temporada, você sabe exatamente do para que ele precisa daquilo. Um pulinho de volta a Navarro, aonde já tinha sido prometido para ele que ele ia ter um cantinho para chamar de casa, e ele vai trocar uma ideia com o bom e velho amigo Greef Karga, que sempre recebe ele muito bem, desde que eles conseguiram se entender e deixaram de ter as picuinhas deles. E aí, dessa vez, quem dá o presente para Navarro é o próprio Mando, quando ele entrega, com a ajuda e os cumprimentos dos Azelians,
a versão restaurada com o seu circuito bonzinho do IG-11, agora no título de xerife local. Eles estavam de fato precisando de alguém que fosse bom e competente para tomar conta disso, e agora eles têm. O final então com aquela tremenda cara de filme de Velho Oeste, com o herói se aposentando ou pelo menos entrando naquele período de calmaria na vida, sentado ali naquela partezinha externa da casa, vendo o filho brincar lá fora, ficou com uma tremenda cara de encerramento, uma espécie de adeus, nem que seja momentâneo para esses dois personagens. E essa parte, por mais que tenha ficado bonitinha na tela, me deixou um pouco triste, porque pode ser uma despedida até bastante definitiva. Isso faz com que eu imagine que uma possível quarta temporada venha a ser bastante diferente em teor e até nos personagens que vai contar para contar as suas histórias. Como eu falei, esse negócio de retomar o planeta e reconstruir uma civilização de longe não está pronto. Eles teriam dado apenas o pontapé inicial. Então, histórias para contar com a Bo-Katan é o que não falta, com certeza. Mas também uma pergunta que fica de forma bastante pertinente é: você gostaria de ver isso? Gostaria de ver o foco mudando do Mando e do Grogu para contar a história dos Mandalorianos enquanto um grupo maior, onde juntou todo mundo e a gente nem sabe se a galera vai de fato conseguir se dar bem? Tendo então tentado analisar todas as partes mais relevantes do episódio, que fechou de uma forma que foi competente, mas deixou um gostinho meio agridoce ali, nós chegamos finalmente no momento dos telanautas. E se você quiser participar, dê uma conferida nas regras na descrição do vídeo. Então, como sempre, comentando sobre os eventos do episódio anterior, da semana passada, nós temos o Chariban Gatai, que comenta: eu tive a impressão que esse pelotão que o Gideon usou, bem parecido com os colaboracionistas de Mandalor na ascensão do Império, tipo o irmão da Sabine. É possível que eles tenham usado aquilo como uma referência direta, mas eu não tenho certeza absoluta de que os personagens envolvidos aqui de alguma forma sejam descendentes diretos ou estejam envolvidos com o que aconteceu lá atrás. De qualquer forma, muitas das coisas de design de roupa ou de armas ou da forma como eles funcionam são coisas que podem ter ficado anotadas em algum papelzinho numa gaveta em algum canto e foram ressuscitados agora. Minha impressão geral é que a equipe de roteiristas de fato entende Star Wars. Sem medo eu digo que se juntar todas as séries, Boba Fett não consegue estragar a visão geral, são o melhor que temos de Star Wars em anos. Eu sei que as séries são legais porque são inspiradas nos filmes, mas quero dizer que as histórias são tão legais quanto, e como contam mais histórias do que as dos filmes conseguem contar, pra mim essa série está muito boa. Cara, eu concordo, a gente tá vivendo aqui nesse momento o melhor que a gente viu em Star Wars em muito tempo, na minha opinião, apesar de eu estar gostando muito do que está sendo entregue em Andor também. De qualquer forma, eu imagino que você ter mais espaço para você contar histórias de forma um pouco mais intimistas, coisas que num filme eles jamais tentariam fazer, porque muito provavelmente você gastar aquela quantidade de dinheiro para contar coisas que levam tantos minutos e são uma barriga na história principal não seria possível. Isso é muito atraente, mas quando eles fazem isso de uma forma que a história não se conecta num plano geral, também é motivo de muita reclamação por parte de muita gente. Eu achei que as temporadas até então tiveram episódios que talvez não tenham sido os mais divertidos de todos, mas também tivemos alguns episódios que foram de pirar o cabeção. O Bruno Chassotlago deixa suas impressões. Por conta daqueles chifres, eu tive a sensação de que a armeira tinha feito parte do grupo de Mandalorianos que ficou do lado do Maul nas Guerras Clônicas. Como em Rebels, a gente vê o Gar Saxon que ficou ao lado do Maul servindo ao Império. Imagino que outros do clã Maul, por assim, também possam ter optado por isso. São algumas das coisas que eu tinha falado, que eles deixaram certas pontas que não necessariamente estão erradas, mas deixam a gente com aquela pulga atrás da orelha de pô, mas se me fizeram ter dúvidas a respeito da armeira, por que isso não se concretizou? Será que eles deixaram plantado alguma coisa para temporadas futuras? Eles nem têm certeza de que eles vão ter temporadas futuras? Então assim, errado não tá, mas ao mesmo tempo fica uma coisa em que a gente fica numa certa suspensão sem saber exatamente o que pensar.
Outra coisa que eu também acho que ficou ali disponível para contar em histórias que podem vir depois, mas se eles cancelam as coisas e nunca mais a gente vê a respeito disso, fica uma sensação de barriga vazia, é o mistério da origem do Grogu. E o Kazamatsu participou com o seguinte texto: tem um gap mostrado neste episódio sobre Thrawn, que um dos generais está escondendo. Provavelmente Thrawn está com Ezra e as baleias espaciais, por isso que estão colocando mais animais na trama. No final de Star Wars Rebels, pelo trailer de Ahsoka, ele volta. Será que Ezra volta? Temos 3 episódios onde membros do Rebels podem aparecer e resolver as dúvidas. Sobre espiões, acho que podem haver nos Mandalorianos que estavam em Mandalore, os sobreviventes. Tem o Palpatine, que tem no Rebels no final, mas nada de citarem na reunião dos generais. Interessante. O Thrawn vai voltar sim, e esse personagem, como eu falei lá atrás, é um daqueles que, se você souber usar direito, ele pode carregar não apenas uma pequena fase, talvez alguns episódios ou temporadas, mas até múltiplas séries nas costas, porque realmente ele é um personagem que consegue fazer a diferença e ele tem o potencial para ter o mesmo peso que o Palpatine, organizando essas coisas nos bastidores e fazendo com que o Império, ainda que esteja dividido e fragmentado, não tenha sido vencido e seja uma força a qual você deva prestar atenção e ter respeito na hora de enfrentar, sendo um perigo de fato. O retorno dele já vem sendo provocado desde a temporada anterior, quando é citado pela Ahsoka. Tem muita coisa para ser explorada com o Conselho das Sombras, porque a gente sabe que eles são responsáveis por muitas das coisas que acontecem nas sequels. Então, de fato, sim, a gente ainda vai ver mais dessa galera. Então, fazendo um último comentário a respeito de tudo isso, o que vale lembrar aqui é que tudo que a gente viu desde a primeira temporada aqui, principalmente juntando o episódio anterior e esse, a gente acaba tendo essa noção de que nós estamos falando de grupos dissidentes que funcionam com pequenos focos isolados. A história toda que se passa com esse vilão, Moff Gideon, seria apenas um desses grupos, sendo que a gente ainda tem outros warlords espalhados por aí, cada um fazendo das suas, tocando o terror em algum canto, o que dava para cada um deles inspirar uma série nova, com um novo grupo de heróis, estaria tudo bem. De repente fazendo com que essas histórias, inclusive, em algum momento culminassem com um grande filme e evento, juntando todo mundo. Parece familiar para vocês? Então, galera, soltem o verbo. O que vocês acharam desse episódio? Foi um desfecho satisfatório? O que vocês acharam da série até então, dentro dos seus altos e baixos? Ela conseguiu fazer vocês terem material suficiente para curtir e serem felizes durante esses anos que a gente acompanhou as histórias do Din Djarin? Comentem, o momento é esse, a hora é agora e eu aguardo vocês. Obrigado por assistirem esse vídeo até aqui, galera. Isso é muito importante e me ajuda bastante. Um forte abraço e até mais.